seja bem-vindo ao canal. Hoje veremos a história do transatlântico Titanic. Devido aos acontecimentos do mês de junho de 2023, onde um submersível que implodiu fazendo 5 vítimas, resolvemos trazer um documentário. Veremos 3 capítulos sobre a história do Titanic. O RMS Titanic fez sua única viagem no ano de 1912. O navio se chocou com um iceberg apenas 4 dias após ter deixado a Inglaterra, com mais de 2.200 pessoas a bordo. RMS Titanic foi um dos maiores e mais luxuosos navios de passageiros do seu tempo. O Titanic, como ficou conhecido, foi construído no início do século XX, na Irlanda do Norte, a mando da empresa White Star Line. A viagem inaugural do navio contava com mais de 2.200 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, e deixou o porto de Southampton, na Inglaterra, em 10 de abril de 1912, rumo à cidade de Nova York. Apenas 4 dias mais tarde, no entanto, a colisão com um iceberg interrompeu o curso do Titanic, que naufragou na madrugada do dia 15 de abril de 1912, fazendo 1.500 vítimas fatais. O Royal Mail Steamer, RMS, Titanic foi considerado o maior e mais luxuoso navio de passageiros do mundo. Foi construído em Belfast, na Irlanda do Norte, entre 1909 e 1911. Tinha capacidade para mais de 3.000 passageiros e pesava 46.000 toneladas. O RMS Titanic saiu de Southampton, na Inglaterra, em 10 de abril de 1912, dando início assim à sua viagem inaugural. O destino era Nova York, nos Estados Unidos. Às 23h40 do dia 14 de abril de 1912, a lateral do navio colidiu com um iceberg, o que provocou danos irreparáveis no casco. O Titanic naufragou às 2h20 da manhã do dia 15 de abril de 1912, causando a morte de 1.500 pessoas das mais de 2.200 que estavam a bordo. Os destroços do RMS Titanic foram encontrados em 1985. A descoberta foi importante para se entender como aconteceu o naufrágio do navio. O desastre ficou marcado como um dos piores acidentes da história da navegação marítima. Várias obras foram produzidas sobre o RMS Titanic. Uma das mais famosas é o filme Titanic, de 1997. O RMS Titanic era considerado o maior e mais luxuoso navio de passageiros na época de sua construção, que data do início do século XX. A embarcação foi desenvolvida pela empresa Harland e Wolff, situada na cidade de Belfast, capital da Irlanda do Norte. O RMS Titanic pertencia à classe Olympic, e foi encomendado pela companhia White Star Line, que cuidaria também da sua condução. O responsável pelo projeto do Titanic foi o engenheiro e construtor Thomas Andrews Jr., de 1873 a 1912. A construção do Titanic teve início no ano de 1909, no estaleiro Harland e Wolff, na Irlanda do Norte. O navio foi o segundo de uma série de 3 transatlânticos da classe Olympic desenvolvidos por essa empresa, e a sua entrega aconteceu em 31 de maio de 1911. O navio chamava atenção pela sua grandiosidade e pelo luxo que ostentava. Partiu para sua primeira e única viagem em abril de 1912. O navio possuía 269 metros de comprimento, 28 metros de largura máxima e altura aproximada de 53 metros. A capacidade de carga do RMS Titanic era de 46.328 toneladas, chegando a 52 toneladas quando carregado. Durante a primeira e única viagem realizada pelo navio, somente as bagagens pesavam aproximadamente 900 toneladas. Quanto ao transporte, o Titanic podia comportar mais de 3,3 mil pessoas entre passageiros e membros da tripulação. Um dos principais aspectos do interior do RMS Titanic era o luxo, e o espaço contava com uma decoração muito rica em ornamentos. O navio era composto por 840 cabines, sendo 416 na primeira classe, 162 na segunda classe e 262 na terceira classe. Entre as instalações presentes no RMS Titanic, encontravam-se
restaurantes, bibliotecas e salas de leitura, piscinas no convés e reservadas, algumas aquecidas, destinadas à primeira classe, ginásio ou quadra, salão de jogos, barbearias, elevadores, 4 no total. Estima-se que o custo da construção do RMS Titanic tenha sido de 7,5 milhões de dólares à época. Considerando que o navio foi finalizado em 1911, o valor nos dias atuais, corrigido de acordo com a inflação, seria de mais de 234 milhões de dólares. O sistema de segurança com o qual o navio era equipado, 16 compartimentos estanques que impediriam a entrada de água caso alguma fratura ocorresse no casco, fez com que o Titanic fosse classificado como um navio inafundável. Primeira e única viagem do RMS Titanic. No início da tarde de 10 de abril de 1912, o RMS Titanic deixava o porto da cidade de Southampton, na Inglaterra, para dar início à sua viagem inaugural, que tinha como destino Nova York, nos Estados Unidos. Antes de seguir rumo ao continente americano, o Titanic fez 2 paradas, uma na França e outra na Irlanda. Havia 2.223 pessoas a bordo do navio, contando com os passageiros e a sua tripulação. Em seu trajeto pelo Oceano Atlântico, o RMS Titanic enfrentou condições normais de tempo, passando por 2 frentes frias, sendo a segunda a mais forte delas, no dia 14 de abril, marcada por ventos fortes e queda brusca de temperaturas. Foi às 23h40 do dia 14 de abril que o RMS Titanic teve a sua viagem interrompida definitivamente quando o navio se chocou com um iceberg. Muito embora o capitão Edward Smith tenha tentado desviar da rota de colisão, ele não obteve sucesso em sua manobra. Como resultado, houve a perfuração de 5 dos compartimentos estanques do navio, o que permitiu a passagem de água para o seu interior. Pouco menos de 1 hora depois do acidente, já na madrugada do dia 15 de abril, foi solicitada a ajuda do navio RMS Carpathia, que chegou somente 3 horas mais tarde. Ao mesmo tempo, o capitão deu ordens para que mulheres e crianças fossem retiradas pelos botes salva-vidas. Aproximadamente 3 horas depois de colidir com o iceberg, o RMS Titanic afundou por completo. Naufrágio do RMS Titanic. O naufrágio do RMS Titanic aconteceu às 2h20 da madrugada do dia 15 de abril de 1912. O navio estava a uma distância aproximada de 560 quilômetros de Terra Nova, ilha canadense situada no Oceano Atlântico próximo da costa do país. Consequências do naufrágio do RMS Titanic. Mais de 1.500 vidas foram perdidas com o naufrágio do RMS Titanic, sendo esse considerado um dos piores desastres marítimos da história. Entre os mortos no acidente, estava o capitão do navio, cujo corpo não foi recuperado. O navio que veio ao resgate dos passageiros e tripulantes do RMS Titanic deixou o local às 8h50 da manhã, com 705 sobreviventes. Com o naufrágio do navio que era tido como inafundável, uma série de melhorias na segurança das embarcações foram implementadas para que a história do RMS Titanic não se repetisse. Entre essas medidas, estavam protocolos de segurança, como o aumento do número de salva-vidas a bordo e a adoção de radares capazes de detectar ameaças como icebergs, com registros de uso após a Segunda Guerra Mundial. 2. Destroços do RMS Titanic. Os destroços do RMS Titanic foram localizados 73 anos após o naufrágio. A descoberta aconteceu em 1º de setembro de 1985, e foi feita pelos oceanógrafos Jean-Louis Michel e Robert Ballard. Os remanescentes do transatlântico se encontram a 3.800 metros de profundidade e estão em avançado estado de deterioração causado pelo sal marinho, responsável pelo processo de corrosão das peças, e pelas colônias de bactérias que consomem ferro e que se instalaram. A localização dos destroços do RMS Titanic foi importante para que se tivesse mais detalhes sobre como aconteceu o naufrágio do navio, que, de acordo com a National Geographic, se seguiu de forma bastante violenta após o levantamento da popa. Com isso, constatou-se também que, de fato, o Titanic quebrou ao meio antes de afundar.
Os destroços do Titanic passaram a ser protegidos pela Unesco no ano de 2012 pela sua relevância como patrimônio cultural subaquático.